Oi, pessoal. Uma alegria estar aqui hoje, né? Do Laboratório de Economia Criativa e Desenvolvimento Território, recebendo 3 pessoas ilustres que vêm debater com a gente sobre um assunto muito importante, né? Mas, antes de tudo, eu já estou indo para o assunto, a pessoa apressadinha, né? A gente falando disso mais cedo. Queria apresentar para vocês um pouquinho do LEC, do que é o nosso laboratório. Que, inclusive, a sigla é a mais charmosa dos laboratórios da SPM, LEC, né? Já tem uma coisa da cultura carioca. Bom, o LEC é um laboratório de Economia Criativa e Desenvolvimento Território vinculado ao mestrado profissional em Economia Criativa, Estratégia e Inovação, e nele a gente desenvolve, né, tanto projetos de pesquisa, que são estruturantes, que tem a ver com as nossas linhas, né, e aí entra essa discussão de território, entra a discussão dos empreendimentos, a gente fala também de consumo e sociabilidades no contexto urbano, tem os projetos de pesquisa temáticos, que são frutos das investigações próprias dos professores, né? E tem também as parcerias que o LEC estabelece com organizações públicas, privadas, instituições, no sentido da gente desenvolver o que a gente faz, que é pesquisa, que é projeto aplicado, né? Dentro disso, a gente busca, né, tá sempre debatendo sobre o impacto econômico, cultural e social das políticas públicas. Isso para a gente é um vetor muito importante, né? A gente entende, né, e questiona essa visão tradicional de desenvolvimento tão separada, tão compartimentalizada. A gente entende que esse processo de desenvolvimento é integrado. Então, ainda que as nossas rodas têm sido sempre... temos convidados de áreas diferentes, porque é isso, a gente está no território, é no território onde tudo se mistura, né? Então, essa valorização da interdependência entre economia, cultura, território e suas várias outras, os vários outros conhecimentos que interferem nesse encontro. A gente... a questão dos fatores tecnológicos, organizacionais, mercadológicos, o comportamento inovador de empresas da economia criativa, porque esse é o nosso campo, né? Então, a gente está falando de setores da cultura e setores que não são especificamente da cultura, mas conversam com o setor cultural, né? Com os setores culturais. A questão também do desenvolvimento de competências, somos uma escola, né? Uma universidade, um espaço de educação, então isso para a gente é fundamental, e buscar essa interação universidade, poder público e setor privado, que é uma coisa que a gente tem feito e a gente está bem feliz nesse sentido, né? Em termos de estrutura do nosso laboratório, quem somos, né? Temos os professores, aqui temos alguns deles, estamos aqui com a professora Silvia, o professor Rubânia, a professora Veranize e o professor Daniel, que estão sentados aqui, e que capitaneamos um pouco os processos, né, os nossos mestrandos. Então, aqueles alunos que entram no mestrado, que são nossos orientandos, eles acabam que automaticamente fazendo parte do laboratório, os professores da graduação também. Nós temos muitos colegas da graduação que produzem trabalhos e querem refletir sobre essas temáticas, então o laboratório está aberto para eles, alunos de graduação, temos aqui alunos de graduação também, né, que estão aqui conosco. Os egressos, o fato de ter estudado aqui, fui embora. Não, continua, pode continuar. Nós temos os que são chamados pesquisadores associados. Então, pode ser um egresso, como pode ser um colega pesquisador, um acadêmico, alguém que desenvolva um projeto que tem afinidade temática com o laboratório e pode vir a participar e estar presente nas reuniões. Enfim, a gente é esse espaço mesmo de interação, né? Os professores, com as fotinhas deles, né? Só quem não está aqui hoje é o nosso coordenador do curso do mestrado, que é o João, chegou de Portugal agora hoje e pediu desculpas por não poder estar presente, né? A gente estava com uma parte dos professores num evento que estava acontecendo lá em Lisboa, o pessoal voltando tudo agora de ontem para hoje, então ele não pôde estar aqui. Mas somos os 6, né? Éramos 6, lembrei, olha a besteira da professora, lembrei da novela. Somos 6, tá certo. Bom, aqui é um QR Code, né? A gente tem um site, e no site a gente divulga o que a gente está fazendo e passa a ser também um canal para, enfim, a cada projeto, a cada pesquisa, a gente vai alimentando esse nosso site.
A dinâmica do laboratório, ela tem acontecido com encontros mensais, então uma vez por mês a gente se encontra. A gente tenta manter um calendário sempre às segundas terças-feiras, às terceiras terças, mas às vezes por uma questão de agenda, como nós temos também convidados, a gente também não fica presa a isso, a gente quer garantir, né, que venham pessoas para poder debater com o grupo. Nós desenvolvemos as nossas pesquisas, que isso é contínuo, mas os encontros têm acontecido de forma mensal. E nesse primeiro semestre desse ano, de 2024, a gente teve a ideia de discutir o território da região portuária. Então, assim, vamos falar da região portuária, né? Porque o Rio, como a gente estava conversando há pouco, é uma cidade imensa, então não dá para a gente falar de tudo que afeta, algumas coisas sim, mas como colocar uma lente e fazer um mergulho um pouco mais profundo, né, nesse território, nesse grande hub que é essa região portuária, que está passando por, mudanças gigantescas, né? Acho que nos últimos anos a gente tem visto... Nos últimos 60 anos também. Não é? E é isso, e vai se relendo, né? Tá. E é onde a cidade nasce. Né? Na verdade, se a gente for voltar, não é nem 60 anos, né? Um pouquinho mais. A gente tem muito o que discutir. Então, a gente promoveu, né? Hoje a gente está no nosso último encontro do período, do semestre, mas o primeiro a gente discutiu ecossistemas de inovação na região portuária, a gente discutiu criatividade e inovação nos negócios, a gente discutiu tradição, diversidade cultural e inovação. Então, aqui a gente teve, por exemplo... A chefe da Casa Molocum veio conversar com a gente e veio o coordenador do SEBRAE da região do centro e a coordenadora de economia criativa e veio a Denise do PR Mauá. Então, assim, para citar alguns, não vou conseguir falar de todos agora, mas a gente foi fazendo essa caminhada. E aí, como essa discussão sobre o clima, né, sobre a emergência climática, é uma discussão, né, que Arthur sabe, vai além da Secretaria do Meio Ambiente, né, é do planeta, a gente achou por bem, né, nesse encontro de hoje, pensar, né, sobre esse território da região portuária. E a partir desse território e através desse território, né, que estratégias, que políticas, que programas, que caminhos ou ações, iniciativas têm sido construídas no sentido desse enfrentamento, né? Tem gente que já fala de colapso. Eu fico um pouco desesperada quando eu vejo, quando se fala em colapso climático. Mas é possível promover esse desenvolvimento sustentável? É possível regenerar, né? Hoje não se fala só de desenvolvimento sustentável, mas fala-se muito de desenvolvimento regenerativo, porque aquilo que já foi degradado foi, ok. O que é que a gente pode fazer para resgatar? Né? E cada um do seu lugar vai ter um papel nessa construção, tá certo? Então, hoje a gente está muito feliz, porque hoje a gente está contando com três pessoas que têm muito a contribuir com essa conversa, com esse bate-papo, que a gente inicia aqui, né, Gabriela? A gente estava falando agora há pouco, a gente começa uma conversa. Então, a gente tem o Arthur Miranda, que é subsecretário de Meio Ambiente e Clima, na Secretaria Municipal de Ambiente e Clima. A gente tem aqui a Gabriela Castilho, coordenadora-geral de administração no Museu de Arte do Rio. E temos também a Heloísa Helena Queiroz, que é gerente de museus da Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro. O papo vai rodar aqui entre nós, né? E quem também está presente aqui, que quem estiver assistindo no YouTube não vai ver, mas vai ver, tem câmera, né? Nós temos um público também de professores e estudantes e a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Eu vou começar então, gente, para encerrar minha fala, que a gente quer começar aqui com vocês, eu vou começar passando a palavra para Heloísa Helena Queiroz, só repetindo agora, dando uma mini-bio um pouco mais detalhada, né? A Heloísa é gerente de museus da Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro, museóloga formada pela Unirio e especialista em História da Arte Sacra pela Faculdade de São Bento. Ex-diretora de importantes museus municipais, Heloísa é membro do Comitê Internacional de Educação e Ação Cultural do ICOM e vice-presidente do Conselho Federal de Museologia. Coordena projetos de cooperação técnica com organizações internacionais como a Unesco. Né? Então, Heloísa,
Mais uma vez, obrigada pela sua presença. Queria passar um pouco, então, em cima dessas primeiras provocações, a partir do seu lugar, a partir da questão museal e da Secretaria Municipal de Cultura. Como é que você tem pensado isso? Boa tarde a todos. Queria primeiro agradecer o convite para participar, falar um pouco, né, do nosso trabalho da cultura naquele território, né? Um trabalho que já começa muito antes da chegada dos museus, mas de forma muito pontual ainda. A prefeitura naquele território, ela possui várias escolas de diferentes esferas governamentais, assim como escolas privadas. Então, a Secretaria de Cultura sempre desenvolveu trabalhos e projetos em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e com as outras esferas governamentais nesse sentido, mas eram trabalhos muito pontuais, assim como trabalhos também e projetos a organizações sociais naquele território. Porque esse território, ele sempre foi um território dentro da nossa cidade, apesar de esquecido por muitos, sempre foi um território pulsante em termos de projetos sociais, projetos culturais e educacionais. Quando nós chegamos mais ou menos ao ano de 2010, 2011, inicia-se na prefeitura um grande projeto que todos conhecem como Porto Maravilha, né? Que é justamente um projeto que tinha como principal objetivo, né, a reurbanização de todo aquele território, porque era um território realmente muito degradado, muito esquecido, apesar de ser um território que conta e traz muito da história do carioca. Então, era uma tentativa não só de reestruturar aquele território, como também devolver às pessoas que ali habitavam uma forma digna de convivência, de moradia, porque era um território realmente muito esquecido e até muito violento. E eu fiquei, puxando um pouco para a área de museus, foi muito importante que, naquele momento, a gestão entendesse que os museus poderiam trazer para aquela área tanto um desenvolvimento econômico, porque as pessoas pensam muito nessa questão, quando pensam na economia, esquecem que os museus trazem receitas, porque eles trazem visitantes, não só da cidade, do estado, como também de todo o país e até a nível internacional, como também os museus geram receita a nível que os museus trazem também vagas de emprego, tanto direta como indiretamente. Então, quando se começou a pensar na reurbanização daquele espaço, daquele território, foi pensado justamente na questão da prefeitura ter ali um museu de grande porte. Porque até então a nossa rede de museus era muito tímida. Ela não existia uma rede municipal de museus, um investimento do poder público municipal nessa área. E foi assim que nós iniciamos o MAR. O MAR, ele nasce justamente desse desejo. E como também naquele momento nós estávamos reestruturando a Secretaria Municipal de Educação, era um momento que as escolas, o corpo docente da educação necessitava de um grande investimento público, porque nós somos, né, o Rio de Janeiro tem a maior rede pública da América Latina, então era uma necessidade realmente de um olhar mais atento. Quando nós iniciamos as reuniões, pensamos a concepção daquele museu, se pensou justamente nessa aproximação. Como aproximar a educação e a cultura. Então, o MAR, ele nasce muito disso, da junção de duas secretarias, junto com a Fundação Roberto Marinho, que todos sabem que tem, né, no seu DNA essa questão muito forte, tanto da educação quanto do patrimônio. Então, foi um projeto muito ambicioso, né, de um museu que ele nasce, mas justamente pensando na formação, que é a Escola do Olhar. Então, foi um trabalho muito árduo e interessante que nós mergulhamos. Foi um trabalho importante porque trouxemos também para esse debate professores do território, porque aquele território é cercado por escolas, como eu falei, e também moradores.
Então, foi um projeto muito pensado nisso, porque não adianta você apenas fazer um investimento em obras, em urbanização, mas você também não pensar naquele valor humano, naquelas pessoas que habitam aquele território. Porque se elas não sentirem que elas não realizarem um elo de identidade com aquele projeto, fatalmente aquele projeto vai fracassar. Então, isso foi muito importante, foi um ensinamento, acredito, para todos nós do Poder Público Municipal. Eu até brinco com a equipe do MAR que eles foram a nossa cobaia, porque foi a primeira vez dentro da prefeitura, eu falo isso porque eu sou servidora há muitos anos, né? Eu estou na prefeitura desde 1984. Então, foi a primeira vez que foi feito assim, um movimento realmente assim, de 2 secretarias que se uniram junto à Fundação Roberto Marinho, junto também às secretarias também ligadas à questão de arquitetura e engenharia, para pensarem num projeto como esse. Então, foi uma grande escola naquele momento para todos nós que trabalhamos nesse projeto. E o principal objetivo da Escola do Olhar naquele momento era justamente essa, a formação. Você pensar em ser a casa do professor. Nós falávamos muito disso, né? Que quando o professor entrasse ali, ele sentisse que aquele espaço era dele também. Porque nós acreditamos que o professor ele consegue, justamente por ele ter essa abrangência junto a alunos e familiares, ele consegue ultrapassar os muros da escola. Então, foi um projeto ambicioso e que logo a seguir caminhamos para o Museu do Amanhã, que foi mais ambicioso ainda, que foi um pulo que nós fizemos assim em pouco tempo, né? Foi uma grande audácia, porque não teve muito tempo entre a inauguração, a abertura de um museu e a abertura do outro. Como nós já tínhamos aprendido muito com o MAR, né, que isso foi muito importante, porque o MAR traz assim, um impacto na cidade. Isso é que eu falo, né? A importância, até podem achar que ela está puxando a sardinha para o lado dele, mas assim, a importância de um museu dentro de um território. Né? Eu costumo dizer que o museu transforma, que o museu é um lugar de ideias. Porque as pessoas ainda vinculam muito o museu, é lugar de coisa velha, coisa antiga. O museu é muito mais do que isso, né? Sim. Muito mais. Quando você entra num museu, independente do seu nível de escolaridade, e você consegue estabelecer um vínculo com aquele objeto que está exposto, aquilo você já está trabalhando ali muito a questão da afetividade, identidade, cidadania. Quando você promove no seu programa educativo várias ações dentro do território, você já está multiplicando e você já está abrindo um leque imenso da participação social. Então, o Museu do Amanhã chega, como nós já tínhamos aprendido muito com o MAR, existiu uma preparação também junto à rede municipal, aos professores e também aos principais atores daquele território. Como nós já tínhamos essa experiência do MAR, nós nos aproximamos ainda mais daqueles agentes transformadores, projetos que já existiam, ações sociais que já existiam, outras instituições culturais. Isso foi muito importante, porque nós já tínhamos uma experiência, então nós já estávamos mais, assim, como dizer, empoderados para caminhar com mais audácia nessa inauguração do Museu do Amanhã, que também mostrou ali a potência da cultura naquele território. Porque eu acho que esses 2 museus contribuíram muito para a transformação daquele território. Para que não só a cidade, como eu acho que todo o país olhasse para aquele território, redescobrisse as histórias daquele território. Né? Aquilo tudo trouxe restauração de outros prédios, por exemplo, a igreja de São Francisco da Prainha, que é uma igreja histórica e que estava fechada, ameaçando de cair, e que aquelas pessoas têm um vínculo com aquela instituição. Então, várias questões foram redescobertas e discutidas a partir da chegada desses 2 museus. E em 2017, nós temos o Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira, que eu acho que foi a grande coroação daquele território. Porque toda essa questão do Porto Maravilha trouxe uma discussão daquela área, um debate
do apagamento daquela história e o reconhecimento pela Unesco como patrimônio da humanidade, do Cais do Valongo. Sim. Então, eu acredito que foi um marco importante não só para a nossa cidade, mas para todo o país, porque todos passam a ser responsáveis por aquele território. O Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira, o MUCAB, ele não nasce de um desejo apenas do governo. Ele nasce já de um clamor popular há muitos anos, de que naquele território existisse uma instituição que fosse guardiã daquela memória. Sim. Então, foi um trabalho importante que nós desenvolvemos junto à Unesco, onde foi possível realizar várias pesquisas junto a diversas outras instituições, e o MUCAB, ele hoje é uma instituição consolidada naquele território. O MUCAB, ele está localizado num prédio que inicialmente ele foi construído no século XIX, que a função dele era ser uma escola. Então, hoje ele ser um museu, eu acho que ele está localizado no local apropriado. Ele é um museu de território, ele dialoga com as outras instituições do entorno, mas principalmente com aquele território, com as pessoas daquele território. Ele é um guardião daquele território. E hoje ele desenvolve vários projetos e ações ligados a esse território, as pessoas desse território, não só de formação, mas também o MUCAB tem essa preocupação também com a sustentabilidade. Então, eu acho que eu fiz assim um breve panorama, porque eu acredito que a Gabriela vai poder aprofundar muito mais. Eu quis fazer assim um histórico do que eu, como profissional de museu, presenciei e ainda presencio naquele local. Sim. É um território de muita potencialidade dentro da cidade. Eu acho que é um território que ainda precisa ser muito explorado. Existem muitas possibilidades ali, não só na área de formação, como também existem muitos artistas, projetos sociais, projetos em diferentes áreas, artistas contemporâneos, como também ali é um polo gastronômico. Existem vários projetos ligados à gastronomia ali. Sim. E também projetos justamente que fazem a sua multiplicação. Então, é uma área que tem tudo para dar certo e eu vejo um grande potencial nos próximos anos para aquele território. Muito bom, Heloísa. Muito bom. A força dos museus é imensa, né? Essa visão da casa de coisas velhas é ultrapassadíssima, Muito né? ultrapassada, Muito ultrapassada. Totalmente ultrapassada. É um agente de desenvolvimento, um agente de cultura, um agente de educação, né? E foi muito legal você fazer essa chegada, né, sobre esses equipamentos que são tão fundamentais nessa região portuária e fechando com o MUCAB, né, que eu estou louca para visitar, que reabriu recentemente, não foi? Nós reabrimos no dia 29 agora, está aberto de terça, vou aproveitar, de terça a domingo, de 10 às 17 horas, entrada gratuita, todos serão bem-vindos. Maravilha, estão todos convidados. Eu já me convidei aqui, quando eu olhei, nossa, que coisa linda. Já tenho amigas aqui que eu sei que estão interessadas também, aqui do nosso programa. Muito obrigada. Acho que a sua visão deu uma contextualização muito boa. Eu vou passar, então, a palavra para a Gabriela, que agora ela vai aprofundar um pouco mais nas questões do mar, né? Que é de onde ela vem, para a gente entender também esse olhar dela no território. Gabriela, contigo. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. Acho que para contextualizar também um pouquinho, vou me apresentar, né? Eu estou como coordenadora geral. Eu não apresentei sua mini bio. Não, mas não tem gente, problema. Olha, eu vou interromper, porque aqui é conversa. Eu tenho que ler isso, gente. Não, pelo amor de Deus. Eu vou te apresentar, então. Gabriela, depois você complementa. Tá bom. Porque é mini bio e as pessoas vão muito além das suas mini bios, né? É só para eu colocar aqui direitinho. A Gabriela Castilho, gestora cultural, pesquisadora, internacionalista, artista
e coordenadora geral de administração do Museu de Arte do Rio. Mestra pelo Programa em Integração da América Latina, pelo PROLAN USP, em 2023. Desenvolveu pesquisa sobre o registro autônomo dos povos originários da América Latina através de acervos museológicos digitais. Pronto. É isso. Agora passa aí para você, Gabriela. Bom, sim, a mais começar mesmo falando um pouquinho sobre a minha pesquisa, né, e também por isso que eu fiquei muito interessada pelo convite, porque volto a dialogar com esse espaço, né, na verdade eu sou natural de São Paulo, então essa rede ainda das universidades aqui no Rio, ainda não tenho essa relação, né, então é um prazer estar aqui. E só dizendo assim, que eu acho que o que conecta, né, a minha pesquisa, tanto ao que vocês propõem que a gente converse aqui, quanto à história do território e do mar, é que ela é uma pesquisa que parte da observação das relações entre comunidades e territórios, né, que eu fui investigar um processo que a gente chama de transculturação, que é de encontro entre culturas, né, e de como uma gera impacto na outra a partir desse encontro, desse choque, e de como isso foi documentado, no caso da minha pesquisa, né, do meu recorte, em artefatos têxteis que eram produzidos por essas comunidades, né, que eu pesquisei 3 diferentes civilizações latino-americanas. E aí, a partir das produções artísticos culturais, né, dessas comunidades, como isso foi documentado, né? Então, a produção entendida como documento histórico mesmo, né? E não tinha o melhor lugar como ponto de partida do que observar os museus e os seus acervos, né? E a região portuária, né, que a gente está falando aqui hoje, ela é por natureza esse lugar de encontro, né? Então, de interação entre diferenças. E o mar, ele tem no seu cerne, né, essa característica, como a Heloísa já colocou. Começando pela arquitetura, eu trouxe aqui até um exemplar aqui numa maquete. Então, pelo local, né, que a gente, para a construção do mar, houve a recuperação de prédios que já existiam, né, para abrigarem o museu. Um deles é tombado, que é da década de 20, e um outro que foi reformado, que é um prédio modernista da década de 40. Um deles que esse modernista abriga a parte administrativa e a Escola do Olhar, e o outro o pavilhão de exposições. Então, a gente sempre que vai apresentar o mar nas formações e tudo, a gente começa dizendo isso, né, que tem que passar pela escola para chegar até a arte, né, então passar pela educação para chegar até o pavilhão de exposições. E essa interação, né, essa conexão entre os dois universos ali que o mar trata como iguais, né, tanto na arquitetura, no tamanho dos espaços, nas alturas e tudo, ele é conectado por essa cobertura fluida que aí sim foi construída para esse momento da constituição de fato do mar. E para além, acho que da arquitetura, né, em termos de conteúdo, eu acho que eu posso tomar como ponto de partida aqui da minha fala a partilha sobre um diagnóstico que a gente produziu, né, em parceria com o Museu do Amanhã, em 2023, que a gente fez para entender, para investigar, né, o que o território, que as pessoas do território, que a gente chama de vizinhos do mar, né, que a gente tem um programa de vizinhos, que aí são ações várias, para a gente entender o que eles queriam ver no museu, né? E também para entender um pouco desse público, para o nosso projeto estar em conexão né, o mais fina possível com esse território e com essa população. Então eu vou só destacar aqui alguns poucos dados que eu acho interessante desse diagnóstico, que a maioria dos frequentadores do mar é natural do Rio de Janeiro, então quase 70%. 83% conhece o mar, das pessoas daquela região, e mais de 91% reconhecem a importância dos museus, né, como um espaço cultural relevante.
E aí, a partir desse diagnóstico, nasceu o funk também como a nossa exposição principal desse ano, porque no diagnóstico foi verificado que eles queriam ver o funk no museu, né? Assim, nessa pergunta de o que eles queriam ver no museu, eles queriam se ver representados, né? E aí, uma das possibilidades construídas pela curadoria a partir desse diagnóstico foi essa exposição, que é a nossa principal desse ano e que deve ficar até o primeiro semestre do próximo. A gente ainda deve ter várias ações de ativação ao longo desse segundo semestre e a gente vai até passando aí para vocês. Essa do funk tá incrível. Sim, é incrível. Eu já fui lá. Também. Belíssimo. Tá linda. E acho que também o diálogo, né, de temas relacionados ao território, tanto de quem está no mar, né, enquanto artistas, quanto outros projetos que a gente recebe de itinerâncias, a gente sempre tem essa preocupação de, né, o mar, a gente, né, o slogan, digamos assim, do mar é que ele é o mais carioca dos museus, então a gente tem realmente essa preocupação, assim, de tudo que a gente traz para o museu tá muito em diálogo com aquele território e com a cidade, né, e com a cultura carioca. Em termos, acho que da temática proposta aqui para o debate também, vale citar algumas ações que a gente busca contemplar. Vale citar que a gente foi a primeira instituição, né, museal da América Latina a receber a certificação LEED em 2014, que é um selo de sustentabilidade, né? Mas acho que essa questão da sustentabilidade a gente procura tratar transversalmente, né? Tanto com a presença de obras em suportes diversos, que aí tanto trata de uma ação de reaproveitamento, quanto de oportunizar que artistas que às vezes não têm acesso a determinados materiais que são caros e tal, não fiquem fora do circuito das artes, né? E que isso não é impeditivo de produção de peças interessantes, enfim, e que estejam aí nas artes contemporâneas como um lugar de relevância, né? Não por isso. Acho que também essa maquete ela foi encomendada, mas ela foi elaborada com materiais também reaproveitados, por isso eu trouxe essa especificamente. Acho que também pensar artistas, né, que a gente escolhe para ocuparem os espaços do mar. Acho que tanto artistas, né, pretos, mulheres, quanto artistas indígenas, né, que nesse momento, inclusive, a gente tem a primeira individual de uma artista indígena, que é a Dayara Tucano, que está em cartaz agora. Acho legal citar. E acho que também a gente tem procurado cada vez mais, quando constitui um projeto de exposição, pensar esse pós-exposição, né? Que eu acho que eu até comentei no off aqui, que foi o meu último e-mail de ontem, que é a gente pensando em aprofundar, assim, essa preocupação com, antes da exposição, já pensar o pós-exposição. Então, o que a gente vai fazer com esse resíduo? Essa é uma dificuldade, assim, que a gente está tentando achar, fazer pesquisa tal, para como melhor lidar com isso, né? Hoje a gente tenta reaproveitar de uma para outra, ver se a gente consegue reaproveitar estruturas, até às vezes usar como decoração e tal. Mas a gente entende que isso precisa ser olhado com mais cuidado cada vez mais. E estou aqui muito para ouvir também, né? Para aprender possibilidades. E acho que só também conectando, assim, tanto com a minha vivência como pesquisadora e o porquê do meu interesse em trabalhar no mar, assim, foi uma escolha. Eu pretendo desenvolver como pesquisa ainda no doutorado, pensar o pós-museu, né? Que é partir dessa instituição, né, que já é muito consolidada e até a gente vê aqui por conta da pesquisa muito reconhecida enquanto um lugar de importância,
mas como ocupar esse lugar com novas possibilidades, né? E eu acho que o mar, em termos de, assim, no Brasil, eu acho que é o principal museu, assim, que tem ações inovadoras nesse sentido, assim. Então, por isso que eu quis muito trabalhar, conhecer de perto o projeto do mar, assim, e é um universo mesmo, assim. Acho que tem 1000 possibilidades, já faz um trabalho incrível e é isso. Muito bom, Gabriela. O mar, ele se destaca mesmo com essa questão educacional, né? Luísa falando aqui, você destacando, né? Assim, quem de algum modo se aproximou de museus e tem uma relação, percebe no mar esse recorte, né? De parcerias, inclusive, com organizações de universidades públicas, com programas de extensão, realizando projetos bem interessantes. Eu lembro de uma da UFRJ, que era bem legal, que era da Universidade das Quebradas, que acontecia ali, né, no espaço do mar, né? Sim. Ainda que fosse no Fundão, no campus do Fundão, mas era uma ação que acontecia dentro do mar. E que é ótimo falar dentro do mar, né? Que é um Sim. ecossistema. Eu acho que assim, Sim. a gente está falando de um lugar de território, de encontro, de vida, de pulsação, né? E eu acho que é um desafio tanto da instituição em si se pensar nessa relação com esse território, né? Mas também ampliar as suas redes com outras instituições, né? Como é que o MUCAB conversa com o mar? Eu sei que o Museu da Manhã ali está mais próximo, né? Até por questões de gestão também, mas assim, como criar esses canais e mantê-los vivos, né? Garantir essa continuidade de trocas com tantos temas que são tão importantes, né? Sim. Que cada um levanta e que cada um traz. Então, eu vou agora passar a palavra aqui para o Arthur, né? Tá, deixa eu só fazer uma observação que eu deveria ter feito no começo, que o mar, né, é um museu da prefeitura, né, e eu trabalho na Organização dos Estados Ibero-Americanos, que é a OEI, que está, nesse momento, como gestora do museu. Isso. Então, acho que é importante falar também desse lugar, assim, só para deixar pontuado. É isso, acaba as soluções também da gestão pública para poder dar conta desse universo que é tão gigante, né? Então, as OSs, né, com todo o seu, com a sua flexibilização em muitos aspectos com relação à estrutura mais burocrática do poder público, mas, ao mesmo tempo, o poder público faz acontecer essas OSs através desse contrato de gestão. Se não tivesse também, eles não existiriam. Uma parceria aí muito, muito poderosa e muito rica, né? Muito frutífera. E aí, agora, puxar a palavra aqui para o Arthur, né? Agora eu já vou ler o mini-bio, não vai ter atraso nenhum. Né? O Arthur Miranda, que é gestor público, especializado em planejamento urbano, ex-coordenador do Coletivo Nacional de Juventude Negra, Enegrecer, fundador do Perifalab, subsecretário de Meio Ambiente e Clima, na Secretaria Municipal de Ambiente e Clima. Né? E é muito bom tê-lo também, né? Além de Heloísa, de Gabriela, ter você aqui, Arthur, porque é isso. A gente está num olhar de cultura e agora o olhar do meio ambiente, tudo se mistura, né? Como é que a Secretaria do Meio Ambiente, então, tem se colocado nesse território da região portuária? Eu estava pensando um pouco, ouvir assim atentamente, né? E acho que tem uma história que vai se contando nas falas, assim. Eu falei, cara, enquanto meio ambiente, como é que eu... O que eu falo agora, né? Já tem toda uma ambientação e aí começa a ficar um pouco difícil, que eu falo, cara, já falaram isso aqui, Fale aí, do seu... que eu pensei, assim, acho que eu vou tentar minimamente trazer um contexto de como que a gente, enquanto meio ambiente, enxerga a zona portuária, porque, a zona portuária de fato é parte da história central do Rio de Janeiro e como é que a gente cresce, e que não tem como você pensar a cidade do Rio de Janeiro e o planejamento urbano da cidade do Rio de Janeiro sem pensar meio ambiente. Eu acho que, até porque quase metade da nossa cidade ela é toda em cobertura vegetal, ela está dentro de unidades de conservações diferenciadas. Então, pensar o planejamento urbano da cidade é você pensar meio ambiente de alguma forma, e eu acho que isso acaba
a evolução da zona portuária, ela dialoga muito com isso, dialoga muito com esses pedaços, e toda intervenção sofrida para poder chegar, inclusive, a dizer o que a gente entende da zona portuária. E aí, vou fazer um apanhado muito rápido, porque para nós, e acho que a história começa, né, e a gente começa a pensar na zona portuária enquanto meio ambiente, a gente tem que retomar a zona portuária quando ela ainda era coração da cidade do Rio, né? Dado momento, a zona portuária era o ponto central, era onde chegavam os navios. E por quê? Porque a densidade do trânsito aquaviário ali no porto, ele vai degradando a bacia, a nossa Boca Banguela, como a gente gosta de chamar, né? A bacia de Guanabara, que é onde reside a nossa zona portuária. Aquele trânsito, ele vai degradando, ele coloca a nossa bacia num estado que é muito preocupado, que é muito preocupante, que vem sendo preocupante desde então. Aliado, obviamente, a uma concentração ali muito grande do entorno, porque, enfim, o Rio de Janeiro começou ali, e se o Rio de Janeiro começou ali, a gente pode dizer que um pedaço muito grande do Brasil também começou ali, né? E aí, com aquele adensamento, tinha uma vida, você tinha um processo, a gente não olhava tanto assim para as questões ambientais à época, não tinha tanto conhecimento sobre isso, então a gente acaba degradando muito todo aquele entorno. E aí você tem a sua primeira grande transformação, porque acho que, enfim, ali século XX, que é onde começa o turbilhão da zona portuária, né? Que é o Pereira Passos, quando ele decide acabar com os cortiços, remontar aquilo ali, trazer todo aquele entendimento da cidade modelo e tira aquilo ali. E ele não faz aquilo ali, veja bem, a gente está falando, a gente não é contra, eu penso dessa forma, eu não sou contra as remodelagens urbanas, só que elas precisam ser bem pensadas, né? Eu vou tirar essas pessoas daqui, o que eu faço com isso? Como é que eu transformo isso? A gentrificação, exatamente, né? que tipo de gentrificação e como que eu penso isso para que isso seja sustentável no longo prazo? Porque as pessoas vão deixar de produzir, a gente aumenta emissões de calor, a gente aumenta a quantidade de tráfego. O que a gente faz ali? E aquilo ele não é exatamente pensado. Uhum. A retirada, enfim, dos cortiços, como cabeça de porcos e outros que tinham ali, ele dá meio que uma abandonada. E aí, nos anos 40, você tem a construção ali da Presidente Vargas, né? Que meio que separa a dependência de todo o centro do Rio de Janeiro da zona portuária. Então, a zona portuária, ela começa a ser, a ficar num lugar que os moradores, de maneira mais pobres, eles, de fato, não saem dali pela proximidade da relação do trabalho. Só que a construção da cidade, ela começa a virar para outro lugar, porque quem tinha mais acaba que começa saindo. E aí você não tem a construção que você precisa de infraestrutura naquele lugar. E aí você não pensa os resíduos sólidos, então você começa a gerar um grande problema com geração de lixo naquele lugar. Você não tem saneamento básico, você não tem energia elétrica, aí você começa a gerar outros tipos de problemática naquela área. Uhum. E aí o que a gente faz? A gente constrói um elevado em cima, que a gente chamava de elevado Juscelino Kubitschek, que a gente popularmente é conhecido como perimetral. E aí você enterra a zona portuária do Rio de Janeiro inteira, né? Assim, aquilo ali passa a virar um troço invisível, super perigoso. Você tem uma emissão, e obviamente, extremamente mal planejado. E aí, por que eu estou falando isso? Porque é importante dizer que com a construção da perimetral, a gente exponencia todas as emissões de calor daquela região. Por quê? Você tem duas saídas da Avenida Brasil e da Ponte Rio-Niterói, né? Uma que dá para a linha vermelha e uma que dá para a zona portuária. Se você é um ônibus e você pegava, e aí eu não sei, eu até ia trazer esse slide, mas eu não consegui achar. Para você fazer o trânsito de caminhões na zona portuária, você tinha que fazer por aquelas ruas de dentro. E aí você pensa aquele volume de caminhões andando por aquelas ruazinhas no centro que eram minúsculas. Você tem engarrafamento de caminhões, você tem aquele custo de diesel, de gasolina, o dia inteiro naquele trânsito ali emitindo. Há um disparo muito grande de emissões, de concentração de emissões de gás carbônico na atmosfera naquele processo ali. E aí a gente, enquanto administração pública, começa a falar assim, começa a pensar, cara, será que
a Bahia, que já estava degradada, e aí a gente não tem um projeto de revitalização para ali. Obviamente, você diminui o nível de degradação, mas não porque você pensa naquela região. A gente tem uma diminuição no nível de degradação porque o porto vai para Sepetiba, o esvaziamento, a capital já tinha saído do Rio de Janeiro, já tinha ido para Brasília, aquilo ali não entrava mais navio, mas ninguém pensou e falou, pô, vamos repensar isso aqui. Não, aquilo ali era meio que o nosso cantinho feio do Rio de Janeiro, né? Durante muito tempo ficou meio que assim. Mas você ainda tinha muito trânsito, porque tudo que saía dali e ia para aqueles galpões que depois ficaram abandonados, era trânsito de caminhão, você só tinha uma saída, você tinha uma cambagem gigantesca para você sair dali da perimetral e conseguir chegar nos trens, e você engarrafava todo aquele movimento ali. Você tinha um volume de trânsito e de emissão, obviamente, subsequente por causa do trânsito, muito grande. E aí, quando a administração pública fala, cara, primeira vez em 80 que a gente monta o Sagas, que era uma coisa de vamos inventariar os patrimônios culturais da cidade, e aí a gente começa a descobrir, e aí trabalho brilhante da cultura, que é, olha, tem um monte de coisa histórica aqui que é super importante da gente guardar e tal, não sei o quê, e eu acho que vamos pensar nesse lugar aqui, e aí o Sagas começa a fazer esse inventariado e começa a descobrir que, bom, a zona portuária, ela tem coisas super importantes aqui. Pontualmente, isso funciona para a gente entender. Há uma ação concreta a respeito disso? Ainda não. A gente ainda era... As coisas na administração pública, elas tendem a ter uma guerra de orçamento, as pessoas precisam acreditar. E um projeto do tamanho do Porto é um projeto de remodelamento de toda uma zona de planejamento, né? De toda uma área de planejamento ali. O César Maia, na gestão dele, tenta fazer um projeto de revitalização, já pensando estruturas sustentáveis, uma nova mobilidade. A gente chama de Porto do Rio, se eu não me engano. Posso estar errado aqui o nome, depois eu posso checar, mas eu acho que era Porto do Rio. E ele efetivamente constrói duas coisas. A Vila Olímpica e a Cidade do Samba. E aí, a atenção que eu queria trazer do nosso lugar, da nossa pasta, obviamente não estava lá, mas era... Como que você constrói esses espaços que vão ser espaços para o futuro e que são espaços sustentáveis? Porque, mais uma vez, todo tipo de operação, quando a gente pensa na cidade, ela precisa pensar no meio ambiente, ela precisa pensar em zerar o seu carbono, a gente precisa pensar em zerar o seu resíduo, e não necessariamente a gente estava nessa toada à época. E aí, obviamente, por um grande problema do orçamentário, da mobilidade da zona portuária, isso também não se transcreve. E aí, só na gestão seguinte, na gestão Eduardo, que a gente consegue colocar o que a gente chama de Porto Maravilha hoje, né? Que, enfim, é o projeto de revitalização urbana do centro, em gestão. E aí, tem uma maturidade da administração pública para entender as necessidades da região, turísticas, as necessidades históricas, né, e as necessidades ambientais, e tem um entendimento já amadurecido da administração pública que as intervenções pontuais, elas não vão servir. E aí era o ponto que eu acho que eu queria chegar. O projeto que pensa o Porto Maravilha, ele é um projeto de ponta a ponta. É como a gente repensa a cidade do Rio de Janeiro, é como a gente planeja a cidade do Rio de Janeiro, porque existe um entendimento de conceito do que seria o Porto Maravilha. Porto Maravilha, ele não é só... e aí eu posso falar aqui das laterais ambientais pragmáticas, assim, olha, a gente tem 300 milhões em investimento de mobilidade, porque eles refazem a via binária do Porto, eles demolem a perimetral, eles alargam as ruas, eles acabam com o trânsito, efetivamente eu baixo o número de emissões, eu planto 15 mil árvores lá dentro, que é o segundo maior número de árvores plantadas num só bairro da história do Rio de Janeiro, atrás de Barra da Tijuca, com 25 mil. Mas a ideia central do Porto Maravilha não é só isso. O Porto Maravilha também é um atrativo para os turistas e também é um resgate da história do carioca do Rio de Janeiro. Como que a gente desenha tudo isso dentro de um projeto só? O Porto Maravilha, né? Eu ia falar Porto, mas já é o Porto Maravilha. Ele tem que ser uma vitrine para a cidade. Ele precisa ser um cartão postal da cidade, ele tem que ser pensado neste lugar. E aí, o que o Rio de Janeiro é? O Rio de Janeiro é
o município central, uma das cidades centrais, internacionalmente por causa da Eco 92. Nós somos pioneiros no orçamento climático, nós somos pioneiros no processo de resiliência, nós temos um centro de operação com milhares de câmeras, a gente tem um debate de meio ambiente muito avançado. Porque desde capital 92... do G20 agora. Capital do G20 agora. Mas desde 92 a gente vem pesando a mão na discussão do meio ambiente internacionalmente. Nós somos reconhecidos internacionalmente por causa disso. E aí, a intervenção, e aí, na minha opinião, e acho que a avaliação de meio ambiente sobre isso, na época, Muniz, e dialoguei muito com o Muniz, hoje em Petrópolis, né, que era o secretário de meio ambiente na época, porque fez parte do meu estudo, tinha muito nesse lugar, como que a gente entrega para as pessoas, para além da intervenção pragmática urbana, um símbolo, um imagético. E aí a gente pensa nos museus. Porque os museus, eles são muito importantes para isso. E a cultura faz um trabalho que eu acho que é excepcional de dividir e falar, olha, você vai ser o museu de entregas, você é o museu de trazer para dentro os debates, e você vai ser o museu que você vai colocar no seu cartão postal e vai transformar tudo. E aí cria o Museu da Manhã, o Aquarrio. E aí, se eu for pegar, e acho que ela falou muito bem sobre a parceria que o Mar faz, assim, tem muitas coisas que acontecem no Mar hoje. Muitas coisas, de várias formas. A gente já falou de meio ambiente, a gente já falou de clima lá dentro. Eu sei que tem, inclusive, produções culturais, pessoas que fomentam música, cultura, não sei o que fazem isso, tem uma proximidade muito grande. O Museu da Manhã, ele também recebe tudo isso, ele recicla a água de uso, ele é autossustentável. Então, a gente está colocando para o resto da cidade, para o Brasil, para o mundo, o que a gente entende de uma cidade nova, o que a gente entende que deveria ser o Rio de Janeiro. O Porto Maravilha, a Operação Consorciada do Porto, ele é aquilo que a gente entende que deveria ser a cidade do futuro, que deveria ser a cidade tecnológica do Rio de Janeiro, como que ela deveria ser. Então, você larga. E aí agora, obviamente, com problemas mil para resolver, porque nada é perfeito e nada se faz do dia para a noite, sobretudo um projeto com esse tamanho, né? A gente está falando de 300 milhões, mas só para obras de mobilidade ali, de mudança de rua. A própria derrubada perimetral, a construção dos museus, a construção dos espaços de ambientação, todo o processo de tombagem e revitalização do espaço. É um processo de bilhões e bilhões de reais que foram investidos ali ao longo do processo, que a gente também precisa explicar para a cidade o que é aquilo. Então, o readensamento para que você volte a ter uma vida e caminhe num lugar onde até ontem tinha uma rua elevada em cima, era escuro e não morava ninguém, é uma coisa que o próprio carioca precisa se adaptar. E aí a gente já começa a fazer, enquanto administração, um processo de readaptação de uma maneira nova. Então, as práticas que a própria, antigamente CEDURP, hoje CCPAR, coloca de revitalização, de manutenção, de limpeza, de educação ambiental, já realinha de uma forma aquela área para que o carioca entenda e fala, cara, eu estou na Praça Mauá, aqui eu não posso pegar esse copo e tacar no chão, simplesmente que nem eu faço em outras áreas, porque aqui, se você olha para um lado, você olha para o outro, é tudo limpo, o processo de manutenção está em dia, as coisas estão bem organizadas e você está de frente para um monumento, que é o Museu da Manhã, que de luz solar, reutilização de água e debate ambiental, aquilo ali dá um baile em qualquer outro museu que está do país. Então, você começa a planejar aquilo ali desta forma. Aonde nós estamos, acho que hoje, nesse processo de construção, a zona portuária como um todo, ela já é pensada e produzida e ela já é entendida como essa zona, né, do futuro, essa zona bem montada, com os debates ambientais acontecendo, porque eles são adensados ali mesmo. Quando você vai fazer qualquer tipo de evento climático, de evento ambiental, e eu, como estou na Secretaria de Ambiente, acompanho muito isso, você está sempre pensando no Museu da Manhã, pelas suas características, está sempre pensando no mar, pelas suas características, você está sempre pensando naquela região dali. Então, ele já tem um reconhecimento. Está na hora da gente avançar, está na hora da gente refazer e fazer a próxima fase. Então, como que a gente, daqui para frente, constrói os próximos passos?
O governo federal acabou de anunciar um Empatec dentro da zona portuária. Então, mais uma vez, esse símbolo da gente pensar tecnologia, futuro, desenvolvimento sustentável. A gente tem dois projetos em curso que vão ser trabalhados ali dentro. O primeiro são os guardiões dos jardins, porque você tem o Jardim Suspenso do Valongo, você tem a primeira favela, o Largo da Prainha, todos eles com pequenos jardins e pequenas jardinagens, a própria Vila dos Atletas. A gente tem toda uma estrutura que eu acho que a gente precisa ensinar as pessoas a cuidarem, a plantarem. Então, a gente tem todo um programa de formação em educação ambiental para falar sobre jardins, espécimes, indivíduos arbóreos, para que essas pessoas que estão ali, Saúde, Gamboa, a primeira favela, que é a Providência, tenham esta relação mais aproximada e mais técnica com o verde, com o vegetal que está ali, para que a gente consiga trabalhar. E os corredores verdes. Então, as ruas, e aí é uma grande pegada, na época que o projeto de revitalização ele foi feito, ele não foi orçado com corredores verdes. Mas o planejamento das vias públicas foi pensado. Porque em algum momento alguém pode chegar aqui e plantar um monte de árvore, exatamente o que nós vamos fazer agora. Nós vamos pegar todos aqueles corredores maiores, né? Na frente do IMPA, do lado do túnel, na Praça Mauá, não sei o quê, e construir uma arborização urbana muito densa, né? Para que a gente consiga diminuir mais ainda as nossas emissões, enfim, melhorar a temperatura ambiente e, obviamente, embelezar como um todo, porque está no nosso PEDAL, né? Que é o Plano de Desenvolvimento em Arborização Urbana, é tarefa do nosso PDS, do nosso Plano de Ação Climática, aquilo ali. Então, tem um projeto de corredor verde pensado para toda aquela zona portuária ali agora, na montagem e acho que o novo fatual do Porto Maravilha vai ser como que a gente pensa todas essas soluções sustentáveis para o futuro. Acho que é um pouco desse lugar, acho que era um pouco disso. Falei um pouco demais, se você passou meu tempo, mas... Não, mas foi ótimo. Nesse lugar. Foi muito bom, Arthur. Eu fico pensando, assim, são grandes projetos, né, nessa região. A gente sabe, mais recentemente, a gente ouviu falar do parque. Sim, do Porto, né? Isso. O parque vai ser uma coisa incrível, pelo menos a projeção a maquete digital ali, né? Que você vai pedalar em cima da água, é uma coisa, né? Total. E são muitos investimentos e cada investimento desse gera impacto. A gente vê esse crescimento impressionante de imobiliárias vendendo apartamentos, né? De milhares de novas pessoas que vão morar, o que vai ser Airbnb. Bom, a gente ainda não sabe como é que é esse perfil e fica sempre a questão, né? De quem vai para lá ainda não tem uma rede de serviços, que ali é um problema de ocupação da região. O que vem primeiro? A rede de serviço, as pessoas, a rede de serviço, ovo ou galinha? Exatamente. Quem leva o que antes? Porque também você não obriga ninguém a abrir uma padaria num lugar onde não tem ninguém morando. Mas, assim, são muitas camadas, né, de interesse e, mais uma vez, assim, de articulação de interesses, né, de negociação de interesses. E aí você falou, essa região da Praça Mauá, enfim, a gente reconhece, vê esse investimento, mas às vezes eu fico pensando, o pequeno ali, sabe? Vocês têm alguma ação... quando a gente imagina a Pequena África, falamos tanto dessa região da Pequena África e de tantas iniciativas e organizações que estão ali, que são turístico-culturais, né, que tem uma relação fundamental com a cidade, pela sua origem, pelo que ela é, mas, assim, como é que esses pequenos negócios, né? Eu tenho ali um boteco, eu tenho um restaurante, eu não sou o mar, eu não sou o Museu da Manhã, como é que eu estou nesse painel de tantas ações que são fundamentais, no sentido de já ir sendo incluído desde o início, né? A gente esteve aqui com uma empreendedora e ela comentando assim, a gente está com medo, porque vai se valorizando a partir dos investimentos e a gentrificação é algo que pode, daqui a pouco, a pessoa aluga um imóvel e tem um restaurante, construir um ponto maravilhoso e chega, olha, eu quero o ponto de volta, vou vender. E acabou, né? Então, assim, e
E se perde esse legado, né, dessa herança africana, da história do rio que nasce ali, do samba, da Pedra do Sal, de tudo que está ali envolto e que é feito dos pequenos, né? É uma coisa que a gente também aqui na academia fica pensando, assim, somos a favor dos investimentos e do processo de desenvolvimento, mas quem está sendo mais ouvido nessa construção, né, e como esses conflitos de interesse vão sendo negociados. Eu sei que não é fácil. Eu não estou aqui dizendo que você precisa dar toda a solução da vida, não. Ainda bem, mas, né? assim, puxando isso para reflexão, né, porque está lá o Mar, que tem um trabalho com o entorno, né, que é um trabalho que é desde o início, eu lembro, de antes de abrir, já se falava dessa relação, mas a gente sabe também de muita gente que foi embora, né? Sim. Ali, tivemos ganhos e perdas nessa caminhada, né? E também muita gente que foi descoberta a partir desses museus. Por exemplo, o Mar, nos últimos anos, ele está dando espaço para artistas do território, jovens artistas, poderem mostrar o seu trabalho. Então, sim, muitos artistas hoje que estão na mídia e que já estão conhecidos na área das artes, tiveram a sua primeira oportunidade no Mar. E outros que já desenvolviam um trabalho há muito tempo no território, mas não eram conhecidos, tiveram seu reconhecimento a partir justamente da entrada nesses museus. Então, acho que isso também foi muito importante. Eu vou até dar como exemplo a tia Lúcia, que era uma senhora que já faleceu, era uma pessoa importante do território, mas que ela só foi realmente reconhecida pelo público em geral da cidade a partir de um trabalho dos museus, tanto do Mar quanto do Mucabe, que mostrou a produção dela. Sim. Então, isso foi muito importante. Ela ainda pôde vivenciar o Mar, frequentava muito, fazia parte de várias atividades do Mar, e um pouquinho do Mucabe, que ela pegou só um iniciozinho. Mas a memória, esse trabalho dela, ele está disponível hoje para a população graças a essas instituições que se firmaram no território. E quando ele estava falando agora dos jardins, eu lembrei que o próximo projeto do Mucabe, que é uma ideia da Sinara Rúbia, que é a diretora do museu, que trouxe esse projeto para a secretaria e nós abraçamos, é a criação de um jardim de ervas ancestrais. Isso é muito interessante, e aí mostra também a ligação entre os museus. Ela está justamente dialogando com a equipe da parte científica do Museu do Amanhã, que está dando todo esse apoio no desenvolvimento desse projeto. Então, muito que é algo muito importante também, trazer de volta essa questão. Como trabalhar todas essas dimensões, sim, né? Porque é simultâneo, né? A gente não tem tempo de fazer primeiro isso, depois aquilo. Sim. A gente está falando de território. Funciona. É um processo combinado, lógico, e que vai se desenvolvendo. Sim, e acho que só para não perder aqui o fio da meada, quando você comentou, né, e o pequeno, uma das coisas que a gente sempre tenta contemplar também, o Mar é um espaço que recebe muitos eventos para além dos promovidos por nós, né? A gente recebe eventos e tal. E aí a gente, principalmente os que a gente articula, a gente sempre convida os vizinhos para, por exemplo, oferecerem alimentação, barraquinhas e tal. Então são sempre pessoas do território, né? Então a gente sempre pensa em como possibilitar algum ganho e oferta de trabalho, né? Ainda que não diretamente vinculada ao museu, porque, né, mas às vezes não é possível, mas a partir das ações do museu. Então, essa também é sempre uma preocupação, assim, do projeto do Mar. Acho importante destacar também. Sim, o Mar tem essa porta aberta mesmo, a gente percebe. Sim. Mas você queria falar? Não, então, mais uma vez, assim, acho que parte muito dessa ideia de planejamento urbano e de como que faz isso, assim. O Porto Maravilha, ele é uma operação urbana consorciada. Ele é um instrumento urbanístico que foi usado para a revitalização do porto e que depois foi complementado com o Reviver Centro, que é um outro projeto de lei que organiza também, regulamenta parâmetros urbanísticos para todo esse processo, assim. Isso traz garantias para
pequenos e médios empresários, traz garantias para áreas tombadas, projetos culturais, projetos socioambientais, e muito tombamento da atividade histórica. Então, por exemplo, a gente tem o Angu do Gomes. Ali o Angu do Gomes é patrimônio, né? É cultural do Rio de Janeiro, e ele tem uma série de regulamentações se você quiser fazer qualquer coisa do Angu do Gomes. Então, você não pode simplesmente fechar o Angu do Gomes e abrir um Starbucks, entendeu? Não funcionará desta forma. Obviamente, nem tudo é legalmente plausível de você falar assim, vamos mexer, não vamos mexer, mas há, de fato, uma proteção. Há uma proteção jurídica. Legal e jurídica em cima de tudo isso e organizada para aquilo ali. Há também fomentos da própria administração pública para os presentes. A Secretaria de Cultura, mais uma vez, porque faz um trabalho incrível, fez o Reviver Cultural, que é uma série de projetos ali daquela região que estão sendo catalogados e vão ser alimentados e turbinados. E se você fala, por exemplo, Pedra do Sal e o samba é uma superação cultural que eu, inclusive, acho que se inscreveram no projeto, que dialogaram, pediram ajuda e tal, e que eu acho que deve ser, e pode ter a possibilidade de ser, se tiver tudo certo, de ser patrocinado e ter caixa suficiente, poder aquisitivo suficiente para disputar a permanência naquele espaço e a permanência, porque isso precisa ser uma conta de chegada, né, meio que para todo mundo. Do nosso lado do meio ambiente, a gente fala assim, olha, qualquer tipo de empreendimento, ele precisa ter uma conta de chegada sustentável. Então, o que a gente fez com todos os processos, com o Reviver Centro? Ele traz um adensamento, essas milhares de construções de prédio. Tem pequenas operações urbanas que aconteceram ali para que os prédios pudessem ser construídos ali em troca de CEPACs, que são certificados de potenciais construtivos em outros espaços da cidade. E aí, a administração pública, ela distribui isso mediante a uma série de condicionantes, de que você tenha tetos verdes, painéis solares, que a sua água de reuso esteja no projeto, que o projeto seja pelo menos 40% do seu lote permeável. Tem uma construção de modelagem, que eu acho que é a visão, assim, quando a gente pensa territórios criativos e a política de regenerativa, a gente fala de dois lugares. A gente fala de uma política de conservação muito forte, mas é porque a política de conservação ela chega num teto. E ela libera você e fala assim, olha, a gente vai aumentar o nosso laço de conservação para a gente continuar fazendo o que a gente quer fazer, e isso não funciona. Então, a gente precisa de políticas de mitigação, sim, mas a gente precisa de políticas de adaptação. Somatório disso é que a gente entende como essa política regenerativa, porque eu consigo mitigar por um lado e deixar de cometer o dano e a lesão pelo outro, né? Então, sustenta a regeneração. A secretaria, essa fase que eu acho que a gente entra na administração pública e do olhar do meio ambiente para isso, é como a gente constrói essas modelagens de maneira regenerativa, porque precisa ser uma parceria público-privada, porque o setor privado que vai ocupar, né, ocupar e cadenciar, ele cadencia a cadeia produtiva, né? Ele gira essa cadeia produtiva. Então, se eu estiver só fiscalizando e inibindo e coibindo e proibindo, ele também está dizendo assim, olha, beleza, eu vou pagar todas as minhas multas aqui, eu vou fazer, porque na minha conta de chegada, se eu pagar todas as minhas infrações aqui, eu chego bem. E isso aconteceu durante muito tempo no Rio de Janeiro. Que a gente está dizendo assim, olha, você não vai poder fazer isso de jeito nenhum, mas aqui, se você for construir, já que eu tenho um dano menor ou irrisório, você vai poder construir, desde que você tenha todas essas compensações ambientais aqui. Então, você precisa construir desta forma, você precisa fazer desse jeito, para que estes novos prédios que tenham subido, eles não agridam o solo, eles não agridam possíveis lençóis freáticos. Tem isso, então. Tem toda essa modelagem, a construção do projeto do Reviver e da operação urbana, ela foi modelada desta forma. Foi emendada pela gente também, mas isso é uma outra história para uma outra conversa. Mas ela é pensada desta maneira, ela é pensada olhando para isso. Acho que isso também garante, e aí, óbvio, não tem como saber. Assim, a gente acho que não tem um projeto de revitalização urbana e de planejamento urbano deste porte na cidade, com toda essa tecnologia. Acho que é o primeiro experimento da história que tem todo este tamanho
com todo esse acesso, né? Sim. Então, e essa governança é fundamental, né? Vamos ter que ir acompanhando, fiscalizando e fazendo os ajustes necessários, parte de entender. A administração pública tem muito disso, dessa experimentação. Então, estamos experimentando para saber as coisas que funcionam, fazendo os testes e ajustando o percurso ao longo do processo. Maravilha. Bom, eu vou abrir a palavra também para os meus colegas, para os estudantes, né? A gente está aqui avançando no nosso horário. É importante dar o espaço para o pessoal que veio aqui também participar. Oi. Sandra, vamos fazer o seguinte, quem pegar o microfone e for fazer a pergunta, se apresenta, aí diz para quem faz a pergunta. Oi, tá? Beleza. Oi, gente, boa tarde. Desculpa, eu cheguei um pouco atrasada, mas peguei a sua fala e a do Arthur, foram ótimas. Depois eu vou recuperar, vai ter o vídeo. Tudo a gente vai compartilhar. Eu faço parte do laboratório, meu nome é Sandra Sanches, eu faço parte do laboratório de economia criativa, com uma frequência discutível, porque é no horário que eu dou uma aula aqui, mas estou vindo hoje porque já, o ano letivo já acabou sem problema. Gente, eu queria, o que a Lu falou, né? Aqui não é, tipo, o que vocês estão fazendo pelo lugar? Aqui é muito mais a contribuição de vocês para uma grande reflexão. E você, Arthur, falou uma coisa que eu achei muito interessante em relação, revivendo Pereira Passos e a Presidente Vargas, quanto aquela área riquíssima foi isolada, passou a ser chamada de um lugar feio, inseguro, enfim, tudo que a gente já sabe durante anos, o quanto muita coisa foi perdida por conta desse descaso, né? Aversão ao local, um local riquíssimo. E aí o meu ponto, eu achei perfeito, né? Quando você falou, nossa, foi isso mesmo, né? Presidente Vargas, depois se criou, que você não citou, a tal cidade nova, que nunca aconteceu, que o futuro, tudo encalhado, porque não teve planejamento. Exatamente. Então a cidade nova, aliás, graças a Deus não aconteceu. Tá velha, né? Ficou velha. Mas o que eu queria trazer para cá é uma coisa que me assusta um pouco em relação a toda essa... A gente está vivendo uma onda que eu acho que está grande, porque está juntando os lançamentos imobiliários, o reviver. Tem um negócio aí que talvez não tenha sido tão grande desde o projeto olímpico lá, meio assim, finalmente teremos o Porto Maravilha ou o começo. Os museus eu acho que tem uma gestão super legal, super eficiente. O meu ponto principal, gente, é o Morro da Providência, que é a primeira favela, gigante, e comunidades desses bairros que são riquíssimos em história, Gamboa, Saúde, Santo Cristo. Sabe qual é o meu medo? Para ser curto e pegar a sua metáfora. Agora, que a gente já viu o que aconteceu no passado e que a gente tem chance de planejar, eu posso estar sendo, não estou sabendo, mas eu não vejo um projeto que proponha como vai ser a questão do Morro da Providência, dessas comunidades, como é que isso vai virar uma coisa só. Ou que lugar esses lugares terão. Porque meu medo é ter de novo esse cinturão de isolamento. É claro que Mar faz, Museu da Manhã, eu acompanho isso lá atrás, a questão de identificar as pessoas que cozinhavam e tal. Pô, eu tive na inauguração do Museu da Manhã. Enfim, trabalhava em outro lugar, mas eu fico com muito medo disso, porque eu tô vendo um auê em cima de tudo que vai ser. E você falou, Arthur, uma coisa também interessante. Esse é um projeto gigante, sem precedente. E é sem precedente mesmo, porque, por exemplo, se você pegar Porto Madeiro, em Buenos Aires e Barcelona, que a gente traz semelhança, não tinham comunidade, não tinha o Morro da Providência. Barcelona estava acabada, Barceloneta está lá acabada, e o Porto Madeiro também. E eu tenho um pouco de medo do que você falou também. O símbolo, que eu acho que é esse pensamento, o símbolo, né, o símbolo da cidade. Mas e essa cidade que, para ser símbolo, tem que se fazer muito por ela, esse pedaço da cidade, sabe? Os morros, as comunidades, eu queria ver o que vocês pensam disso. Ou se está acontecendo coisas, eu não sei, nós não sabemos. Tá. Então, são dois movimentos que eu acho que são super importantes, assim, eu acho que você está super certa. Acho que, em primeiro lugar, tem, de fato, uma preocupação muito grande para que esses morros, eles, sobretudo a Providência, né, pelo tamanho, pelo histórico e tudo isso, para que ele não se perca na história, né, e ele não mude a sua configuração. E aí, vou falar um pouco do meu lugar enquanto urbanista, não
enquanto subsecretário de Meio Ambiente, porque as coisas se atravessam, e é a minha opinião, né? A gente tem um exemplo de integração, que é o primeiro dos... São 3 morros ali, né? 3 morros. Que é o primeiro, que é o Morro da Conceição. Exatamente. O Morro da Conceição, há uma integração muito bacana com aquele pedaço ali, porque ele desce bem na frente da Mauá. Exatamente. E ele tem uma integração muito boa. Ele tem a sua parte protegida pela legislação atual, vigente. Então, você tem limite de gabarito, você tem limite de parâmetro, você tem várias limitações urbanísticas naqueles instrumentos que impede que eu pegue aquilo ali, cresça prédio, que eu faça casa de 4 andares, eu tenho limite de pavimento, eu tenho limite de gabarito, eu tenho limite de tamanho de lote, eu tenho várias limitações, eu tenho limite de tipo de uso. Então, nem tudo eu posso usar para comercial, nem tudo eu posso usar para fazer... operações, né, e serviço, eu acho que é aquilo ali. O meu entendimento quanto urbanista, e aí eu acho que é um dos maiores desafios que a gente tem, não só naqueles 3 morros, mas falando de favelas no geral, porque eu acho que é um debate muito grande do Rio de Janeiro, que é o que a gente faz com as nossas favelas, né? Elas estão entre o Estado e a informalidade no seu território, e como que a gente reorganiza isso, porque, não dá para dizer que o Rio de Janeiro é Rio de Janeiro se ele não tiver suas favelas, suas comunidades. Também não dá para que as estruturas da administração pública, como saneamento básico, luz, energia, cheguem, porque não dá para os cidadãos viverem de maneira aloprada. E a pandemia trouxe um pouco desse alerta de como é difícil você morar dentro de uma comunidade, porque as pessoas não podiam sair de casa e os problemas começam a aparecer, né? Uhum. Não que eles já não tivessem aí de maneira muito lastrada, mas quando você passa quase um ano dentro da sua casa e você mora num barraco, essas dificuldades elas ficam um pouco mais antenadas. E aí, diversos urbanistas começaram a discutir esse lugar, e a gente vem tentando entender qual seria o tipo de revitalização que a gente pensa. E aí, do nosso ponto, a primeira coisa a gente tem trabalhado num projeto que chama Cada Favela Uma Floresta, que é um projeto de revitalização urbana com especificação de favelas do Rio de Janeiro. Então, como uma parte dessas favelas, elas estão em contato direto ou em proximidades de áreas de proteção, unidades de conservação, reservas de vida silvestre, e a gente entende também que há uma relação entre o morador de comunidade e essa unidade de conservação por diversas vezes. Então, às vezes de proteção, às vezes de contato, a relação familiar com algumas plantas que eles usam e com alguns espaços que eles usam, a relação espiritual, religiosa nesse processo. Então, a gente entendeu, e acho que tem sido o carro-chefe nosso no planejamento dos servidores arquitetos da SMAC, de pensar como que a gente refaz essa integração pensando o desenvolvimento sustentável. Então, tem uma série de projetos que foram apresentados pela SMAC, que foram inscritos no PAC e que estão em fase de desenvolvimento para que a gente repense esse lugar, providência inclusa. Por quê? Porque a gente entende que a providência precisa de uma série de adaptações à nova realidade, ao século XXI, à acessibilidade, às próprias programa de gerenciamento de resíduos sólidos e saneamento básico, mas que também não dá para você descaracterizar a favela como ela é, porque ela faz parte do histórico do Rio de Janeiro. Então, a gente pensa qual é o tipo de estruturação voltada para isso, entendendo a comunidade e as suas necessidades. E isso acaba sendo muito específico, porque o Rio de Janeiro tem comunidades e comunidades. Você tem comunidades muito verticais, pouco verticais. A topografia, né, desses espaços, ela é muito específica de lugar para lugar. Tem comunidade no Rio de Janeiro que você entra e você fala, cara, isso aqui não é uma comunidade. Tem comunidade que você não consegue sequer subir. Comunidades muito verticais, com muita dificuldade, comunidades que são abraçadas pela unidade de conservação, cobertura vegetal. Se você pegar um exemplo, fugindo um pouco da zona portuária, for falar da favela do Santa Marta, que fica em Botafogo, ela é uma comunidade que está dentro do PNT, né? E aí, o que lá atrás foi pensado? Bom, vamos impedir que eles caminhem muito para lá e vamos construir
um modelo de mobilidade, porque você não consegue entrar de carro na favela de Santa Marta hoje. Então, há um plano inclinado, que fecha um lado da favela e que consegue ao mesmo tempo que consegue preservar um lado da unidade de conservação, você consegue, enfim, transitar com volumes maiores e tal, não sei o quê, e agora há se projetado um outro plano inclinado para você conseguir fechar a favela, para que você impeça o crescimento da favela para um lugar onde ela não pode crescer, que é a nossa unidade de conservação. No Morro da Providência, há pensado também em projetos de estruturação e revitalização nesse processo, mas garantindo, com a garantia dos seus instrumentos legais de proteção. Acho que a gente precisa chegar numa conta de entendimento de que, não dá, e acho que ao passo que a gente continua mantendo as favelas na ilegalidade, a gente continua impedindo a entrada de serviços, entradas de atualizações e facilidades para os moradores de lá, que devem ter acesso e têm o direito à moradia, têm direito ao saneamento básico, têm direito constitucionais, essas coisas. Também não dá para a gente descaracterizar a favela, a forma como ela é, porque nós, cariocas, e eu adotado pelo Rio de Janeiro, porque na real eu sou baiano, entendemos a favela também como um lugar de pertencimento. Então, a modelagem para a construção disso, e aí vocês vão ter que chamar o secretário de Planejamento Urbano, porque ele entende muito mais do que eu sobre isso, precisa chegar nesta conta. Para nós do meio ambiente, a gente está falando, gente, acho que tem que ter tudo isso, mas se vocês conseguirem também construir isso de forma sustentável, porque que vocês consigam dar destinamento aos seus resíduos sólidos, ao seu saneamento e não agredir o meio ambiente, a gente vai achar maravilhoso. É mais ou menos isso que a gente tem tratado. Acho que o Cada Favela Floresta, ele é um projeto de revitalização urbana, mas ele é focado nesse lugar. E a gente sentou para escrever isso, porque a gente falou, cara, vou pegar isso para o meio ambiente, porque esse pessoal aí, se deixar, arranca minhas árvores e tudo. Então, deixa eu dizer como é que vai ser. E aí a gente fez focado meio que para isso e estamos brigando agora, na fase de brigar com o governo federal para que ele libere o PAC e a gente consiga começar a fazer essas coisas. Mas o Morro da Confeição, Morro do Pinto, Providência e toda aquela região ali estão paqueados, pensados nesse projeto. Aproveitar e falar com a Heloísa e Gabriela, se elas querem complementar com alguma coisa de uma ação específica em uma comunidade dessa, ou se... Enfim, fica à vontade. Aí eu posso passar também para a próxima pergunta, se vocês quiserem. Por mim, então, pronto. Alguém mais, gente? Estamos caminhando aqui. Mais alguém quer fazer uma pergunta? Estou olhando a professora ali, anotando tanta coisa, que eu tô quase falando o nome dela, mas eu não vou gravar aqui. Meu Deus do céu. Aquela livre e espontânea pressão, né, Silvia? Não, bom, então, Luciana já me apresentou, né, no início, sou a Silvia, né, professora do mestrado e da graduação também, e eu estava anotando, assim, uma porção de coisa porque a região interessa, né, especialmente a gente, né, e me interessa também por um outro projeto que eu tenho no CNPq, meus 2 bolsistas estão aqui, a Sandra também, enfim, né, todo mundo conhece, que é um projeto que estuda a refuncionalização, né, de antigos espaços fabris, né. Mas nem era isso que eu ia comentar, não. Na verdade, era um pouquinho para a Gabriela, se você pudesse falar mais um pouquinho dessa certificação LEED, né? Que é pelo... Eu andei procurando aqui enquanto você falava, é pelo espaço arquitetônico. Eu não conheço essa certificação. Se pudesse falar um pouquinho. Então, foi uma certificação... Na verdade... Carla, você quer comentar? Na verdade, eu não sei. Dá um microfone para ela. A Carla é gerente de relações institucionais. É uma instituição internacional, é um selo dado por uma instituição inglesa. Isso, E aí, na época da construção, na concepção do mar, exatamente por causa da questão de reuso de água, e a gente pensou muito numa arquitetura que fosse sustentável. Então, o mar ele foi a primeira instituição na América Latina a receber esse selo, que é o selo LEED, mas é uma questão mais relacionada com a arquitetura e a concepção de utilização e reuso de água do espaço mesmo. É sempre água? Não, é uma questão mais de sustentabilidade. E aí o do mar, ele tem um foco muito mais voltado para a questão de reuso de água, especificamente. E separação de lixo, tem vários outros aspectos também que a gente consegue atender. Mais alguma questão?
Sim? Não? Bom, então a gente também está caminhando aqui para o nosso final, né? Eu acho que aqui a gente sente sempre nas rodas de conversa, a gente sai com a cabeça fervilhando de a nossa de vocês, eu imagino, né? De tantas questões que precisam ser exploradas, né? As soluções não são simples, né? A gente está num ambiente complexo, a gente, ainda que faça um recorte de um território dentro do Rio de Janeiro, que o Rio inteiro já é uma loucura, mas só de falar na região portuária, a gente vê todas essas forças, né, que atuam nesse mesmo lugar. E esse rio que é patrimônio natural e cultural, né? A Unesco não fala mais de patrimônio cultural como ela falava antigamente. Por isso que meio ambiente e cultura, essa separação já foi, né, um grande equívoco que deixou de ser, porque nós como pessoas, né, a cultura que a gente vive é influenciada pela natureza, pelo território, pelo lugar que a gente vive e vice-versa. A gente também vai influenciar esse território e essa natureza, né? Morar no Rio é diferente de morar em São Paulo, que é diferente de morar em Fortaleza, ou em Salvador, ou em Cuiabá, ou em Rio Branco, né? São Paulo não tem isso. Né? São dinâmicas diferentes. Eu acho que a gente aqui no nosso laboratório, a gente tem mergulhado nisso, a gente tem se interessado cada vez mais, né? Eu acho que quando a gente fica olhando como um micro pode ser macro, micro no sentido de fazer um recorte territorial, mas macro no sentido de reflexões que podem se ampliar para outras possibilidades. E essa região que já recebeu tantos investimentos e que trouxeram benefícios, impactos positivos, mas ao mesmo tempo também tantas críticas, né? A gente sabe que tem uma produção aí de pesquisadores que fala muito das questões de gentrificação, né? Dessa não inclusão das comunidades originárias daquele lugar, que é um risco que acontece, né? Os tempos da gestão, né? Eu sempre falo assim, eu sou uma pessoa que tem compaixão com quem está na gestão pública, porque eu sei que eu tive uma fase da vida que eu vivi isso, e eu sei que as coisas não acontecem na velocidade que nós gostaríamos, ainda que a gente tenha muitas ideias, né? Tem muito convencimento e muita coisa para se fazer nesse caminho. Ainda que se trabalhe muito, né? Ainda que se trabalhe muito. Sim. Mas eu acho que vocês trouxeram elementos muito ricos para a gente pensar, e continuar pensando, né, e pensar em possibilidades. E a gente quer colocar o Laboratório de Economia Criativa e Desenvolvimento Territorial à disposição de vocês. Quer dizer, a gente chegou até vocês agora, vocês não conheciam a gente convidou vocês para vir aqui, mas a gente quer que vocês podem nos convocar também, né? A gente faz esse movimento de ir e volta porque a gente quer pensar o Rio, quer pensar a solução, quer construir isso junto, né? O mestrado tem essa perspectiva com tudo que a gente acredita do que se pode fazer a partir disso, mas principalmente a partir dessa integração de olhares e de acordos e caminhos coletivos, né? Eu acho que tem aí por isso que é territórios e hubs, né? Não é só um território, é um território que funciona também como um hub ou que pode ser potencializado enquanto hub também, né? Então, quero agradecer mais uma vez a presença da Gabriela, né, da Heloísa, do Arthur, por estarem aqui graciosamente com a gente, né, trocando ideia, compartilhando conhecimento de vocês. A gente aprende muito, viu? E é isso, nos chamem também quando precisarem e a gente continua esse debate, viu? Tá bem. Nós vamos, como vocês sabem, a gente está gravando toda essa conversa, a gente passa por uma edição, nossos profissionais mega super blaster powers que estão aqui nos apoiando, eles fazem esse tratamento, organizam, né, para ficar bonitinho. A gente vai compartilhar no nosso perfil no LinkedIn, a gente tem um perfil lá do mestrado, vamos marcar vocês. Legal. Para a gente ir ampliando essas redes. Maravilha. Dessa inteligência coletiva que só cresce se for junto, né? É isso. A gente acredita nisso. Tá bem, conta Viu, com a gente. Se quiserem falar alguma coisa, enfim, a palavra é de vocês. Não, só agradecer mesmo a oportunidade também da gente falar sobre esse projeto lindo que é o Mar, né? Agradeço a Heloísa também por ter vindo
acompanhar ao Arthur e também me coloco à disposição. Acho que o museu é muito interessado em desenvolver projetos com universidades em geral, né? Então é muito bom saber que aqui é um espaço aberto para a gente pensar junto. Então, muito obrigada. Muito bom. Luísa? Eu quero agradecer a oportunidade, foi muito bom esse encontro. E os nossos museus estão abertos e disponíveis para outros encontros e parcerias. Isso já está no DNA de cada um deles e é sempre bom ter essa oportunidade de mostrar um pouquinho do potencial de cada um deles. Tá? Muito obrigada pelo convite. Maravilha, Luísa. Obrigada. Não, acho que seguir a mesma linha, dizer que a Secretaria de Meio Ambiente está à disposição de todo mundo e de, obviamente, todo cidadão carioca. Tem muito trabalho pela frente ainda para ser produzido. É isso, tem corredores verdes, tem parques, tem muita coisa. Mas toda essa documentação e todo esse projeto vai estar à disposição já no site da SMAC e no site da Prefeitura. E dizer que qualquer outra coisa, a gente está aí. Adoro discutir zona portuária, adoro discutir esse pedaço do centro do Rio de Janeiro, porque eu sou muito apaixonado. É isso. Obrigado, gente. Maravilha. Obrigada, Arthur. E obrigada a todos que estão aqui, Sim. né, presentes agora e depois quem for assistir no YouTube. Palmas para os nossos convidados e para todos nós. Muito bom. Obrigada, gente. A gente encerra, então, essa primeira temporada, né, Silvia? A primeira temporada do Leque, que a gente discute territórios e hubs criativos, região portuária. Foi a nossa eleita número 1. Muito bom. E, enfim, o papo continua. Valeu, viu? Obrigada. Obrigada.